A joia, nobres. Então, continuando, nós vimos aí no vídeo anterior uma forma de acessarmos aí os elementos da página por meio do document. Mas você pode perguntar, nossa, mas é muito trabalhoso, né? Você faz children, 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 e assim vai, certo? Existe um jeito mais fácil? Existe, com certeza existe, tá? Uma das formas de se acessar isso mais fácil seria nós adicionarmos, por exemplo, no input, um identificador, um atributo. Quando nós colocamos o atributo ID, nós podemos definir uma identificação única e exclusiva para esse input, como o nosso CPF, por exemplo. Ele é exclusivo e único para cada pessoa. Então aqui eu posso colocar assim, campo. Eu acabei de criar esse nome para ele, tá? Então eu acabei de criar, chamei ele de campo. Eu poderia dar qualquer nome, ok? Nesse caso eu decidi chamar de campo, é um identificador. Se eu tivesse dois campos, eu poderia chamar de campo 1, campo 2, ou campo texto, campo nome, campo telefone, etc. Como eu tenho só um, então eu vou deixar campo, tá ok? Então, se eu coloco aqui na minha, na minha tela e digito campo, o que eu tenho? Ele já me levou diretamente naquele input. Ou seja, eu não precisei fazer todo aquele percurso por document, ponto, children na posição 0, children na posição 1, children na posição 0 novamente para chegar no meu campo, tá? Então eu consegui ter um acesso direto àquele elemento. Eu estou dizendo, JavaScript, busque para mim, dentro da sua árvore de componentes, alguém que tenha um atributo chamado campo. Ele falou, encontrei, é isso aqui. Então eu posso, a partir de agora, manipular esse campo. Eu posso acessar ele, todas as propriedades desse input. Uma delas é o value, né, o valor que está digitado, ponto value. A gente sempre coloca o ponto para acessar um atributo desse campo. Por exemplo, o campo .id. Qual que é o campo .id? É ID. Se aqui tivesse escrito outra coisa, por exemplo, value, quando você não coloca o valor, ele já vem por padrão vazio, tá? Então se eu colocar value, ó, campo .value, aqui, ó, ponto velho, ele vem vazio, que é esse estado que ele está aqui, esse dado que nós digitamos aqui. Se eu colocar aqui, vou pôr meu nome, Virmerson, e eu colocar assim, campo.value, Virmerson, ele trouxe o meu nome que está lá, ele acessou o valor daquele campo. Se eu quiser falar assim, ó, campo.virmerson, recebe, eu estou atribuindo agora, o sinal de igual, ele atribui, ele insere um dado dentro daquele campo no atributo valor. Então eu posso colocar aqui, João, ou vou colocar aqui Yasmin, por exemplo. Tá bom? Então eu consigo atribuir o conteúdo. Então perceba que existe mecanismos ou meios mais fáceis de nós encontrarmos ou acessarmos e manipularmos esses inputs via JavaScript. Esse é um exemplo adicionando ID. Mas no código, nós conseguimos fazer isso? Por exemplo, aqui no nosso código, nós colocamos traduzindo palavra. Nós não fizemos isso? Colocamos um texto que vai ser exibido dentro de uma mensagem. Bom, será que nós poderíamos substituir, por exemplo, ao invés de colocarmos esse texto, que está estático, pré-definido dentro do meu alert, será que eu poderia falar, bom, vá lá no campo e acesse o value que está digitado lá dentro? Ou seja, será que eu consigo chegar lá no texto, vou dar um Virmerson aqui, meu nome, e clicar no botão e ele vai exibir o meu nome, perceba que ele acessou dinamicamente o conteúdo que está pré-definido dentro desse input. Se eu colocar aqui Zé, traduzir lá, Zé, tá vendo? Se eu colocar Maria, ele vai trazer a Maria, tá? O que nós fizemos aqui? Nós carregamos para dentro do JavaScript esse conceito, esse entendimento que nós acabamos de fazer ali no inspetor de elementos. Nós também poderíamos fazer aquele acesso gigantesco que nós tínhamos feito anteriormente, que é isso aqui. Isso aqui é a mesma coisa que o campo ponto velho, direto, porque ele tem um ID, né? Mas nada nos impede também, vou colocar em comentário aqui, vou fazer uma anulação do código. Essa barra barra, ele anula o código, assim como o barra asterisco faz isso. O barra barra também faz isso. Qual que é a diferença do barra asterisco? Asterisco barra ou barra barra? A diferença é que aqui eu tenho permissão de escrever em múltiplas linhas. Por exemplo, se eu quiser usar um comentário maior,
onde eu posso inserir um parágrafo ou várias outras linhas, eu posso usar esse caractere. Nesse barra barra é para apenas uma linha. Nesse caso, eu estou anulando esse código. Então, eu venho aqui, alert, e coloco todo aquele atalho ali que nós havíamos utilizado anteriormente. Nesse caso, eu estou usando quando eu não sei o ID. Eu não sei qual é o ID e eu quero chegar, ou não tenho o ID, então eu quero chegar no primeiro input que eu encontrar. Tá? Isso aqui é uma forma, é a forma mais difícil de chegar naquele mesmo componente. Tá? Porque além de ser gigante, né, grande, assim, vários acessos, né, do documento eu acesso os filhos, depois eu acesso o filho 0, acesso o filho 1 do filho 0, acesso o filho 0 do filho 1 e acesso o valor dele. Além de ser assim, ainda tem que entender um pouco de arrays, né, entender como funciona arrays, etc. Ou seja, requer muito mais conhecimento de programação para poder fazer isso aqui. Além de ficar grande, né, o código. Ok, então, visualizando, vou fazer um teste. E eu tenho o teste, da mesma forma. Ok? Então, eu vou colocar em comentário para anular e vamos usar o jeito mais fácil. Então, existem outros mecanismos, que são os mecanismos de busca da própria linguagem também. Por exemplo, se eu colocar aqui, vou limpar aqui, vou recarregar a página, ok. Vou colocar assim, document. Existem algumas funcionalidades, algumas funções prontas do próprio JavaScript. Uma delas, e uma das mais conhecidas, é o get element by ID. Isso, desculpa, eu acabei não completando aqui. Eu tenho que colocar a setinha para a direita para ele completar. Se eu der enter, ele finaliza o código. O get element by ID, se eu só colocar assim sem parênteses, ele vai me trazer uma function, uma função, tá? Ou seja, a escrita da function. Ou seja, uma fotografia daquela função. Mas eu não quero isso, eu quero executar essa função. Então eu coloco abre e fecha parênteses. Eu quero que ela trabalhe para mim, eu quero que ela realize uma ação. Então o get element by ID existe um nome, o próprio nome já é bem intuitivo. Ele fala assim, ó, get um elemento, ou seja, obtém um elemento através ou por meio do seu ID. Então eu olho aqui no meu código e vejo, eu tenho um elemento, o input é um elemento, o button é um elemento, o body é um elemento, e o input, o elemento, tem o ID campo. Então eu volto aqui e coloco campo. Então eu estou dizendo, JavaScript, procure dentro da sua árvore de componentes alguém que tenha o ID campo. Vamos ver o que ele traz. Ele trouxe para a gente aqui o input também, tá? Então perceba que ele fez uma busca, encontrou e trouxe para nós. Aquele outro modelo mais curto é um atalho, tá? Então o campo.value é um atalho, ou só campo. Se eu digitar só campo, ele já me traz esse elemento. Se eu quiser vir por meio de uma função do document, eu uso document get element by ID e eu também cheguei no mesmo resultado. Daqui para frente, eu posso tratar da mesma forma. Assim como eu falo campo ponto value, ou seja, eu estou acessando o valor daquele campo, eu também posso fazer todo esse comando, setinha para cima, que ele vai buscando o seu histórico de digitação e colocar o ponto value, tá vendo? Então eu acessei da mesma forma. Aqui eu acessei diretamente por meio do ID, aqui eu fiz uma busca usando o get element by ID. Depois que eu encontrei que isso aqui nada mais é do que o próprio input, e aqui eu coloquei ponto value. Então os dois têm o mesmo resultado. Os três têm o mesmo resultado, né? O outro é o gigante. Vou ter que colocar em ordem de tamanho, que seria isso aqui. Olha só, os três. As três formas. Dessa forma e dessa forma. Os três trouxeram o mesmo resultado. Se eu digitar oi aqui e fizer o primeiro, o último, o segundo e o primeiro, os três trazem para mim o mesmo resultado. Quer dizer que eu poderia... o último é isso aqui. Quer dizer que eu poderia colocar qualquer um desses três no meu código e nós teríamos o mesmo resultado. Por exemplo, colocando aqui o get element by ID, copiando esse código e trazendo para dentro da nossa função, ele também vai funcionar da mesma forma. O que eu fiz aqui? Eu falei, no alert, o que está dentro do parênteses é o que eu quero exibir no alert. É o conteúdo, é o recheio da mensagem. Só que eu quero que esse conteúdo seja encontrado, ou seja, procurado dinamicamente dentro do meu campo de entrada, chamado ID. ID campo, ok? Então, salvando, Ctrl S.
Carregando aqui, teste, traduzir, teste. Porque nós vamos precisar acessar a palavra para que a gente possa realizar a tradução. Tá? Então a primeira coisa que nós fizemos agora é conseguir encontrar essa palavra. Como que eu encontro? Como que eu, dado o usuário ter pressionado o botão, como que eu acesso esse campo que eu quero traduzir? Então a primeira coisa é isso. Tá? Então na sequência eu vou entrar com o conceito de variáveis para a gente entender que assim nós acessamos o conteúdo. Porém, é importante nós armazenarmos esse conteúdo acessado para que a gente possa realizar alguma operação com ele. Então, para isso, nós vamos precisar entender um pouquinho agora sobre o conceito de variáveis. E eu falo sobre isso no próximo vídeo. Até lá, um abraço.